Já parou para pensar no Kurt Cobain como um grande leitor? Tudo bem contigo? Eu sou a Cíntia e no vídeo de hoje a gente vai ver as leituras da vida do Kurt Cobain. Se gostar desse assunto, se gostar do vídeo, considere te inscrever no canal e deixa teu like porque toda semana tem vídeo novo. Então vem comigo! I went to the library a lot, and I skipped school a lot too, especially during high school and junior high. And the only place to go during the day was at the library. Yeah. But I didn't know what to read, had no idea. Just whatever I found, yeah. And like during grade school I would read S.E. Hinton books were pretty... Oh, The Outsider. Yeah. I really enjoyed those books when I was in grade school. For the most part, I read a lot during class too when I went to school, just to stay away from people so I didn't have to talk to them too. It's a good excuse. A lot of times I'd even just pretend to read just to stay away from people. Bom, o roteiro desse vídeo é baseado na biografia mais completa que a gente tem até o momento do Kurt Cobain, que é o livro Mais Pesado que o Céu, do Charles Cross. Eu vou deixar o link aqui que eu já fiz um review desse livro. E eu fiz uma lista, então, dos livros que o autor cita nesse livro que o Kurt teve, de alguma forma, algum contato, né? E como será que a gente pode relacionar com a vida dele? Eu vou contar também quais que eu já li. São livros bem interessantes e são clássicos, assim, até me surpreendi. O primeiro da lista, que eu achei bem interessante e curioso, é A Guerra dos Mundos. E esse livro, Kurt Cobain, então, com 14 anos, ele gostava de fazer curtos filmes ali com uma câmera que ele tinha. E um deles foi baseado nesse livro. Orson Welles, que era um ator e radialista na época, ele contou a narrativa desse livro numa rádio e gerou algum certo de pânico nos ouvintes, porque a história desse livro conta sobre uma invasão de marcianos à Terra. E gerou um pânico porque as pessoas realmente acreditavam que aquilo fosse uma notícia e que a Terra estava sendo invadida por marcianos. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu li esse livro, adorei. O Kurt Cobain leu quando ele estava ali na adolescência, ainda na escola. Esse livro praticamente é uma leitura obrigatória da high school norte-americana. Eu super indico, acho que vale a pena a leitura desse livro. Outro também que é citado é o Kurt era muito fã da banda Melvins, inclusive ele passou um tempo ajudando essa banda nos shows. E ele era muito fã de um dos integrantes ali dessa banda, que inclusive emprestava para ele CDs não, porque não tinha na época, fitas, cassete, discos de bandas e também um livro sobre os Sex Pistols, que eu fui descobrir mais no final, que é o England's Dreaming, do John Savage. Então esse livro, Ingrid's Dreaming, do John Savage, que vai contar sobre o punk rock e sobre também os Sex Pistols. Inclusive o Kurt, já na década de 90, quando ele já estava famoso, ele deu uma entrevista para esse escritor e jornalista, o John Savage, que eu achei bem interessante e não encontrei nenhuma tradução para o português desse livro. Então se tiver interesse, vai ter que ler em inglês. Hammer of the Gods, que é a biografia do Led Zeppelin. Esse foi um presente que a tia Mary deu pro Kurt ali no final dos anos 80, num aniversário dele. Então, esse livro também não tem tradução para o português, então ele só está disponível na internet na versão em inglês. O Iluminado, de Stephen King. Eu fiquei surpresa de ter visto esse livro na vida do Kurt e tem uma passagem interessante que é quando ele picha. O Kurt tinha mania de pintar as paredes do quarto, de pichar, né? Com algumas frases e algumas palavras, assim. Então, ele pichou na parede Red Room. E eu fiquei muito curiosa para saber o significado dessa palavra, que é uma palavra que está nesse livro do Stephen King, que também já tem uma adaptação cinematográfica super famosa. O Stephen, que é uma máquina aí de produção literária, ele escreve muito e é muito famoso pelos livros de suspense e terror. Então comecei a ler Iluminado, inclusive estou gostando bastante. Vou fazer um vídeo falando especificamente dessa obra. Um livro também mais técnico, que é sobre business, que foi quando o Kurt estava se sentindo ali explorado pela primeira gravadora dele, a Sub Pop, que eles estavam fazendo muitas excursões e quase não
estavam ganhando dinheiro nenhum pelas excursões, era muito cansativo. Então ele leu o All You Need to Know About the Music Business, do Donald Passman. Então esse livro também não tem versão em português, é só em inglês. Foi quando o Kurt falou com Chris Novoselic, ele exigiu que a gravadora fizesse um contrato para eles assinarem, porque até então eles não estavam com nenhum contrato. Então o Kurt leu esse livro sobre business. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é um dos clássicos aí da literatura e, curiosamente, ele entrou na lista dos mais vendidos agora no mês de julho aqui no Brasil. E ele é muito recomendado, né? Tem uns blogueiros aí, o pessoal das finanças recomendam bastante esse livro. Eu confesso que eu não li, tô curiosa para ler. Um livro de mesa citado na biografia dele, que foi um presente que ele deu para Tracy Miranda, que era a primeira namorada dele, que eles viveram juntos ali por um tempo na cidade de Olímpia, que foi o The Art of Rock. Geralmente esses livros de mesa, eles são maiores, assim, têm mais ilustrações. Almoço Nu, de William Burroughs. O Kurt era muito fã desse autor, desse artista. Esse artista, também esse autor, ele tem uma vida bem conturbada, porque ele tem um longo histórico de uso de drogas. Dizem, não conheço muito, mas eu dei uma pesquisada ali meio por cima na internet, dizem que ele foi muito viciado em drogas, e das mais diversas drogas que se conhece, ele teve por um bom tempo viciado, inclusive em heroína. E esse livro também tem uma curiosidade, que ele tem umas partes autobiográficas desse autor, inclusive tem um personagem no livro com o mesmo nome dele. Então ele traz uma temática ali meio de loucura, de abuso de drogas e homossexual também. Eu ainda não li, eu acho que eu preciso amadurecer um pouco para me inteirar mais dessa leitura. Mas está na minha lista, eu pretendo ler sim e pretendo fazer um review, uma resenha aqui no canal. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu fiquei muito curiosa para ler esse livro e adorei ter lido. Eu li num projeto de leitura conjunta que a Mel Ferraz tem, do blog Literaturice, que tem um canal aqui no YouTube também. E eu fiquei muito encantada, assim, e foi muito interessante ver algumas passagens do livro, como que eu consegui relacionar com a vida do Kurt. Eu achei um personagem ali que tem no livro, o Basil Howard, que ele é um pintor, e então ele pinta o retrato do jovem Dorian Gray. Inclusive, esse livro foi um dos livros que ele mandou uma cópia para Courtney Love na época que eles estavam namorando. Adorei a leitura, super indico, e muitas ideias do Oscar Wilde o Kurt apresenta também nas falas dele em algumas entrevistas. Mas eu vou deixar um vídeo separadinho só para falar dessa obra, que merece um olhar especial. E é bem interessante também de observar desses dois artistas. O Morro dos Ventos Uivantes também foi um livro que eu amei ter lido. Esse é um livro muito especial, porque a gente vai com uma ideia totalmente de uma história de amor, que na verdade não é aquela história de amor romantizado que a gente está acostumado a acompanhar nos livros e filmes. Esse livro, ele é bem forte por causa do sentimento que ele gera na gente. E eu consegui identificar muito da relação que o Kurt tinha com a Courtney quando eles estavam assim, eles eram um casal bem explosivo, né, na época, ali nos anos 90. Preciso ler de novo para me entender melhor e para saber melhor os meus sentimentos, que foram dos mais diversos que eu tive com essa leitura. Foi a partir desses dois, do Retrato de Dorian Gray e do Morro dos Ventos Uivantes, que eu tive mais vontade ainda de ler livros assim dessa época vitoriana da Inglaterra. Adorei. Também foi um dos que ele mandou para Courtney Love, ele mandou uma cópia para ela, né, porque eles estavam namorando. Frankenstein, da Mary Shelley, que também é um livro que do século XIX para trás tinha muito preconceito nas obras que fossem publicadas por mulheres, né? Praticamente era impossível as mulheres publicarem. Então elas escreviam ali as narrativas, os seus livros, e geralmente eram publicados ou com pseudônimo masculino, ou nesse caso, a primeira edição do Frankenstein foi publicado com o nome do marido dela, o Percy Shelley. E ainda bem que ele revelou que, na verdade, não tinha ele que tinha escrito essa obra, né? O que salvou. Então, após isso, a obra passou a ser escrita com o nome dela.
E isso eu acho bem interessante, que eu acho que tem muito a ver com a vida do Kurt. Ele sempre defendeu as mulheres, né? Ele sempre teve esse lado de pró-feminismo, pelo direito das mulheres. E eu acho bem engraçado, principalmente essas duas obras, O Morro dos Ventos Uivantes e o Frankenstein. Né? E daí eu fiquei me pergunto, quantas obras será que tem hoje em dia escrita com nomes masculinos que na verdade foram mulheres que escreveram, só que nunca foram revelados, né? A gente nunca vai saber. Perfume também, de Patrick Süskind, foi um livro maravilhoso, eu adorei ter livro. A escrita do autor é muito fluida, é um autor alemão que ele viveu um tempo também ali em Paris para estudar história medieval, então ele escreve nesse período que Paris era muito sujo, era um cheiro muito ruim, e esse livro vai despertar sentimentos bem estranhos. Parece que quando a gente está lendo a história, parece que a gente está realmente sentindo as fragrâncias e aquele sentimento, sabe, quando a gente está com nojo de alguma coisa, parece que o nosso olfato ele fica muito mais aguçado com essa leitura. E o Kurt, ele se identificava muito com o personagem principal, que é o Grannow, que ele tem esse... é um personagem muito diferente. Ele nasce sem cheiro, ele é abandonado, ele não é amado por ninguém. Eu acho que muitas características desse personagem a gente consegue identificar com Kurt Cobain, né? Que é a da rejeição, que é o desejo de ser amado e que é a autodepreciação que a gente vê. Ele conta também uma crítica à sociedade, né? Que julga muito no outro, mas tem uma reviravolta no final, a gente se surpreende bastante. Recomendo a leitura. Acho que o Kurt, esse era um dos livros favoritos do Kurt, e eu acho que o Kurt também se identificava com o próprio autor, o Patrick Süskind, que tinha aversão a essa vida midiática, tinha aversão aos holofotes, a estar na mídia, que era o que o Kurt também tinha, que ele particularmente não gostava. E o Kurt se identificava com o personagem principal, o Grannow, porque ele gostava muito de cheiros, ele tinha essa paixão por cheiros, né, essa aficção por cheiros, e ele disse em uma das entrevistas dele que ele gostaria de ter uma perfumaria, porque ele gostava, por gostar tanto assim de fragrância e de odores. Inclusive, ele fez uma música totalmente inspirada nesse livro, que é Scentless Apprentice. O Mágico de Oz também foi uma das leituras do Kurt. Ai, Claudius é citado no livro. O Kurt gostava muito de escrever, então tem algumas passagens nos diários dele referente a esse livro e ao Mágico de Oz também. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho, então encontrei a versão em português, que é Eu, Cláudio, Imperador, que é a forma de biografia desse imperador romano. Não tenho conhecimento, também futuramente talvez eu venha ler também esse livro. Outro clássico também da vida do Kurt é Hamlet, de Shakespeare, essa obra que transcende gerações, que a gente motivo de muitos estudos hoje em dia aí. Então o Kurt tem algumas passagens de cartas, né? O Kurt tinha mania de escrever muitas cartas e que nunca foram enviadas, que foram encontradas no diário dele. E então tem passagens também desse personagem do Shakespeare, que é Hamlet, e é bem interessante, está na minha lista de leitura também. Para finalizar, um livro que, se tu acompanhar a biografia do Kurt, tu vai ver a figura do Chris Novoselic, o baixista do Nirvana, como um irmãozão assim do Kurt, super protetor. Então, muita coisa da vida do Kurt teve a mão do Chris no sentido de bons conselhos, de tentar relevar algumas situações ruins. Então tu vai perceber que o Chris sempre estava ali dando apoio, elogiando, porque o Kurt tinha esse lado dele bem sombrio de não se aceitar, né? Então de ficar sempre se depreciando. E até no show da MTV Unplugged tu vai presenciar algumas partes ali do Chris elogiando o Kurt. Eu gostei muito da figura do Chris como foi apresentada nesse. Então tem um livro que tem uma passagem ali na biografia do Kurt que é Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do escritor russo Alexander Solzhenitsyn.
que é a história que esse Ivan é um personagem fictício. No livro ele foi acusado de ser um espião dos alemães. Então, na biografia do Kurt tem uma passagem que o Chris está contando ali sobre esse livro, né? Porque o Kurt, como sempre, foi muito leitor, então para amenizar uma situação ruim ali, de um show, de algo que deu problemático no show, para tentar aliviar um pouco a tensão. Então, mostra ali o Chris e o Kurt conversando sobre esse livro e eu achei interessante também. Esses foram os livros que eu encontrei no livro Mais Pesado que o Céu. Nessa semana eu recebi esse aqui, ó, Come As You Are, a história do Nirvana. Esse foi um dos únicos livros escritos quando Kurt era vivo ainda, então teve mão do Kurt esse livro, ele leu 2 vezes antes de ser publicado, fez algumas modificações, eu ainda não li, mas quero ler. Se eu encontrar mais algum livro que seja interessante falar, eu faço um outro vídeo também. Estou super curiosa para ler Come As You Are. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e conta pra mim se tu já leu algum deles, se tu pretende ler e tu acha que faz diferença nas composições do Kurt, as leituras que ele leu, os livros que ele teve contato. Conta pra mim. Um beijo, até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia.